para o Espírito Santo, o que o Senhor quer falar conosco hoje? E Deus começou a falar ao meu coração sobre a carta de Tiago. E hoje nós vamos aprender a palavra de Deus, mas sermos lembrados, várias coisas com certeza você já sabe, sobre como ter uma fé verdadeira. Como ter uma fé verdadeira, segundo aquilo que a palavra de Deus nos fala no livro de Tiago. Então você está com a sua Bíblia aí? Quem está com a Bíblia aí? Faz um tchauzinho aqui. Então você já pode abrir lá no livro de Tiago. Tiago é um livro curto, tem apenas 5 capítulos, 108 versículos. Nós vamos abrir juntos aqui em Tiago, para podermos estudar juntos aqui. Ele está mais no finalzinho lá do Novo Testamento, e nós vamos aprender mais sobre esse texto da Bíblia. Apesar de pequenininho, são apenas 5 capítulos. Essa é uma carta muito rica em ensinamentos. A Bíblia, ela foi inspirada totalmente por Deus e escrita por homens que foram escolhidos por Deus para que registrassem essa mensagem que chega até nós. E esse Tiago que escreveu aqui a Bíblia não é o Tiago apóstolo. Ele não é o Tiago, um dos 12 de Jesus. Infelizmente, o Tiago, filho de Zebedeu, ele morreu antes que essa carta fosse escrita. Ele foi morto à espada, porque manteve a sua fé e pôde ter a oportunidade de ser perseguido e morto por amor a Jesus. Então esse foi Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João. Esse ele morreu. Esse Tiago aqui, que é chamado Tiago Justo, que escreveu a carta de Tiago, era o irmão de Jesus, filho de Maria. E depois da morte e ressurreição de Jesus, esse Tiago que escreveu essa carta, ele se tornou um dos líderes da igreja, e ele era um dos líderes da igreja em Jerusalém. E ele escreve essa carta, que também é chamada de Provérbios do Novo Testamento. É uma carta extremamente prática, de aplicação daquilo que a Bíblia nos ensina. E ele tinha um objetivo que fica muito claro quando nós lemos o livro de Tiago. Ele queria distinguir entre a fé verdadeira, diga comigo, fé verdadeira e a fé falsa. Entre uma religiosidade superficial e uma fé viva, uma fé real, uma espiritualidade verdadeira. Então a carta de Tiago, ela vem com esse objetivo e ela traz 54 normas ou mandamentos. Então, deixo aqui para você esse incentivo, são apenas 5 capítulos, a gente vai ler juntos alguns versículos, mas eu quero deixar aqui para você essa sugestão, para que você leia em detalhes, depois, com os pontos que você vai anotar e acompanhar na palavra, você possa se aprofundar durante a semana, porque eu creio que Deus, nesses dias, quer nos formar como discípulos que têm uma fé verdadeira. E o primeiro ponto é o que afinal é uma fé verdadeira. O que afinal é uma fé de verdade. E talvez você, como eu, muitas vezes ache assim, eu acredito em Jesus, então eu tenho uma fé verdadeira. Mas a fé verdadeira não necessariamente tem a ver com o fato de você acreditar em Jesus, mas a forma como demonstramos através da nossa prática do dia a dia
a nossa fé em Jesus. E nós vamos começar a ler aqui, Tiago, abra comigo. Nós vamos ler vários versículos hoje. Eu quero pedir a ajuda de vocês aqui para a gente acompanhar. A gente vai começar com Tiago 1, versículo 22. Tiago 1, capítulo 22. Você pode ir acompanhando com a Bíblia, também dá para acompanhar aqui pelo telão. Tiago 1, capítulo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece da sua aparência. Versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E a gente vai pular para um outro trecho para a gente complementar esse. Tiago 2, do verso 17 ao 19. Tiago 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, que eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Você faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, ou sobre a Bíblia. Faça uma oração comigo pedindo, Deus, me ensina a ouvir a tua palavra. Deus, que tudo que o Senhor preparou, a mensagem que o Senhor preparou para nós hoje, chegue até o destino que é o nosso coração. Todo impedimento agora seja cancelado, todo atrapalho, no nome de Jesus. Que o Senhor venha nos ensinar aquilo que o Senhor deseja, que essa seja uma manhã de cura, uma manhã de libertação. Conheceremos a tua verdade nos libertará. E que cada um aqui possa ser renovado na fé no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto da palavra de Deus, esse trecho, Tiago, ele se posiciona naquilo que ele quer nos ensinar sobre o que é a fé verdadeira. Ele nos ensina que a fé não é apenas ouvir. Hoje, talvez nunca foi tão fácil a gente ouvir a palavra de Deus. Quem concorda? A gente abre o celular, abre o YouTube, liga a TV, a gente entra na rede social, a gente vai ver uma mensagem. Quem aqui ouve muitas mensagens, né, tem contato muitas vezes com a palavra de Deus, né? Durante a sua semana, você está no intervalinho ali do trabalho, está lavando uma louça, está ouvindo uma palavra, está no serviço, está indo para o trabalho. Nós ouvimos, mas a palavra de Deus aqui está falando que a fé não é caracterizada pelo ouvir. A palavra de Deus, ela também vem nos ensinar que a fé também não é caracterizada apenas por conhecer a Deus. Infelizmente, nós sabemos que existem muitas pessoas, muitas nações em que as pessoas ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. Então, o primeiro passo é ouvir e conhecer, é muito importante. Mas nós vivemos num país, nós vivemos numa cultura em que a maioria já conhece alguma coisa da Bíblia,
alguma coisa da palavra, você está aqui hoje, você com certeza já ouviu falar de Jesus. Então a fé não é simplesmente conhecer. Agora, Tiago, ele vai trazer uma outra perspectiva para a gente. Ele fala assim, mas a fé também não é apenas acreditar. Ele vai falar para a gente lá em Tiago 2,19, você crê que Deus é um só? Você faz muito bem, ou seja, creia. Mas ele diz assim, até os demônios creem e tremem. Então, se a fé não é ouvir falar de Deus, não é conhecer a Jesus, se a fé não é apenas crer em Deus, o que, final de contas, é a fé, segundo o texto que nós estamos lendo? Vamos voltar ali para o verso 22. Tiago 1, 22. A fé verdadeira, segundo a carta de Tiago, é caracterizado por ouvir, conhecer, crer e praticar a palavra de Deus. A verdadeira fé é praticar aquilo que ouvimos, aquilo que conhecemos e ter uma vida condizente com o que cremos. E ele vai falar que a fé sem obras é morta. Estaria Tiago contrariando as cartas de Paulo, e o pastor Heber acabou de citar um versículo que não é por mérito nosso, mas que a salvação é pela graça, a salvação é pela fé? Estaria ele contrariando? De forma alguma. Nós recebemos a Jesus, nós recebemos a salvação de graça. Recebemos mediante a fé, mas essa fé, ela é evidenciada, ela é revelada através das obras. Ela é evidenciada através de uma vida que é coerente entre o que nós cremos, entre o Cristo que nós dizemos, não, eu sou um discípulo de Jesus, e aí eu tenho uma vida condizente com a minha identidade. Eu estava preparando essa mensagem ontem de manhã na minha casa, e aí a Gabi, minha filha, tem 10 anos, vai fazer 11 semana que vem, a Gabizinha chegou, e ela falou assim, mãe, a prof da escola falou que eu posso fazer um devocional. Ela estuda numa escola cristã e a prof libera algumas crianças para fazer o devocional com os amigos. E aí ela falou assim, mãe, eu estou pensando em fazer um devocional. Olha só a ideia dela, gente. Eu estou pensando em imprimir uma imagem assim de Jesus. Aí eu não sei se eu faço como que é o Jesus na cruz, ou um Jesus mais de ilustração. Eu estou pensando ainda como é que eu vou imprimir isso. E aí eu vou colocar um plástico em cima. E aí eu pensei em falar para os meus amigos assim, cada vez que você faz algo diferente do que Jesus ensinou, é como se você estivesse riscando o rosto de Jesus. Aí eu fiquei ouvindo, né? E você risca, e aí as pessoas que tentam ver Jesus, não conseguem mais enxergar Jesus como ele é. Ela enxerga aquele mau comportamento. Porque como é aquele versículo mesmo, mãe? Nós somos embaixadores de Cristo. O que é ser um embaixador de Cristo? É representar Cristo. E aí, ela contando a ideia dela, que aí ela vai falar para os amigos, para ir riscando, e depois, né, de riscar o rosto por causa dos vários maus comportamentos, ela vai tirar o plástico. Eu estou dando spoiler aqui, né? Que os amiguinhos lá não podem ouvir a palavra no YouTube depois. Ela vai tirar o plástico e fala, mas Jesus não é nada disso.
que talvez você está achando que ele é, por causa de pessoas que dizem, sim, eu creio em Jesus, mas não praticam as obras. Sabe, talvez você seja resistente de vir à igreja. Talvez você esteja desconfiado, porque talvez algumas pessoas mancharam a imagem de Jesus para você. Porque dizem, eu sou de Jesus. Eu sou, mas eu não me pareço com Jesus. Não se parece com o jeito de Jesus. E Deus, através desse exemplo que a Gabi me deu, confirmou essa palavra. Quantos conhecem aquele texto de Lucas 14, que a Bíblia fala assim, antes de você construir uma torre, você deve planejar bem. Quantos conhecem esse texto? Você deve planejar bem, para que não fique o edifício pela metade, e você vai passar vergonha. E eu muitas vezes li esse texto e entendi assim, sobre planejamento financeiro, organização. Mas sabe o que quer dizer? Qual é o contexto ali de Lucas 14, quando fala isso? Jesus está falando sobre o preço de ser um discípulo. Ele diz assim, não deixe a tua torre mal acabada, porque as pessoas vão olhar para aquela torre e não vão ver Cristo. Elas vão olhar para aquela torre e isso vai ser motivo de vergonha. Nós vivemos num tempo que muitas vezes nós sentimos vergonha de dizer que somos pastores. Eu já me constrangi de contar que Deus nos chamou para abrir uma igreja. Porque nós vivemos um tempo em que muitos dizem, eu tenho fé em Jesus. Pregam coisas sobre Jesus, dizem, mas não têm uma fé condizente e envergonham aquilo que é tão verdadeiro, que é o Evangelho de Jesus. Mas hoje Deus nos convida a sermos filhos que refletem a imagem do Pai na nossa conduta, na nossa forma de falar. Daqui a pouquinho a gente vai continuar lendo aqui Tiago. Na nossa forma de agir diante das circunstâncias, para que os nossos filhos, para que os nossos vizinhos, os nossos parentes, nossos colegas de trabalho, para que as pessoas possam perceber que nós temos uma fé verdadeira. Então esse é o primeiro ensinamento sobre a fé verdadeira que o livro de Tiago vai nos trazer. A fé verdadeira é aquela que você pratica. É aquela que você ouve e coloca em prática. Que você, como um embaixador de Jesus, reflete a luz dele. E eu falo isso não para acusar, nem para julgar ninguém. Eu falo isso como um convite para refletirmos sobre como tem estado a nossa fé. Porque muitas vezes nós consideramos que a nossa fé é apenas o fato de acreditarmos. Mas a nossa fé é expressa pela capacidade de praticarmos e nos mantermos na palavra. Nos mantermos fiéis à palavra, independente da circunstância. E aí Tiago vai nos falar sobre isso. Vamos voltar um pouquinho ali, abra em Tiago 1, a partir do verso 2. Tiago 1. A gente vai ler do 2 ao 8. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria
o fato de passarem por grandes tribulações. Ou algumas traduções vão dizer por várias provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, alguns de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente e sem reprovações. E ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Estava comentando com meu marido ontem, né, que a carta de Tiago, ela é tão rica que cada versículo poderia ser uma pregação inteira. Mas eu separei alguns tópicos para a gente se fortalecer hoje. O primeiro deles, acabamos de falar, a fé verdadeira é a fé que pratica aquilo que ouve, conhece e crê. Em segundo lugar, eu quero te dizer que a fé verdadeira, ela é perfeitamente condizente com sofrimentos. A gente acha que a fé verdadeira é assim, eu vou ter tanta fé que tudo vai dar certo. Eu vou ter tanta fé que todas as coisas vão acontecer. Eu vou ter tanta fé que a minha vida vai ser isenta de problemas, mas aí a palavra de Deus vai nos dizer: irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por tribulação, por sofrimento. Então a fé verdadeira, aqueles que têm uma fé verdadeira, mesmo crendo, mesmo orando, mesmo estando com o Senhor, mesmo tendo até mesmo boas obras, passam por tribulações. Aqui, voltando aqui no verso 2, 3 e 4. Só que a palavra de Deus, ela vai nos dizer que tendes por motivo de alegria o passardes por tribulação. Isso quer dizer que as tribulações, elas são passageiras. Ela fala assim, vocês passarão por tribulações, não dizem vocês vão viver na tribulação, vão morar na tribulação. Mas tende por motivo de alegria o passar por tribulação. Mas por que eu ficaria alegre por passar por tribulação? Por que ficaríamos alegres por passar por sofrimentos? Por que ficaremos alegres de passar por afrontas, por faltas? E a própria palavra nos explica. Ela explica que quando nós passamos por tribulação, nós podemos aprender a sermos perseverantes, a termos mais paciência, a termos mais fé. Eu não sei se você já chegou a essa conclusão, mas a fé verdadeira, ela não é provada quando você ora por alguém e ela é curada. Isso é muito bom quando acontece. E a fé também gera milagres. Mas a fé, aquela pessoa que tem uma fé verdadeira, aquilo é provado quando ela passa por problemas. Quando ela passa por tribulações. Recentemente, nosso filho nem sabe isso, que a gente tenta poupar, né, os filhos. Mas nós estávamos em casa de manhã, ouvimos um grito.
Notamos que era um grito no vizinho que estava do lado. Nós nos mudamos recente para uma casa, ainda não conhecemos bem os vizinhos. E aí ouvimos um grito muito grande, e aí o Weber falou, eu vou lá. Gritou, né? Vizinho, está precisando de alguma coisa? E aí ninguém respondeu, ele foi lá e bateu na porta e entrou. Nosso vizinho, um idoso, tinha ceifado a própria vida. E ali, o Weber foi ali, amparou ali a família, orou, né? Aquela situação difícil. E ele voltou, assim, estarrecido pela situação. E ele falou assim, meu Deus, por que o Senhor permitiu que eu visse isso? Estivesse isso. E ele me falou algo, ele falou assim, mas sabe, eu sou uma pessoa melhor por ter olhado e podido conversar com uma família que acabou de passar por isso. Nós passamos por uma perda na nossa família, a maioria daqui sabe que foi o falecimento da minha sogra, teve um acidente de carro, faleceu faz um ano. E naquele momento, eu lembro que em alguns dos dias mais difíceis para nós, o Weber também me falou assim, eu era como Jó. Minha vida é tudo boa. Sabe quando Satanás chega para Jó e fala assim, é claro que ele te serve, ele tem tudo. Quem que não serviria a Deus tendo tudo? E aí, Deus prova, permite que Jó seja provado, para que a fé de Jó fosse verdadeira. E naquele momento difícil da nossa família, nós percebemos que não é quando pregamos aqui que a nossa fé é posta como verdadeira. Não é quando oramos por enfermos, embora, né, cremos na oração por enfermos, e Tiago é o texto que nos fala sobre isso. Mas quando nós passamos os momentos mais difíceis, e nós escolhemos permanecer com Deus, é nesse momento que nós ganhamos perseverança, ganhamos paciência, e nesse momento a nossa fé se tornou mais madura. Nós podemos dizer que de um ano para cá, nós temos uma fé mais madura. A nossa família precisou ir para um novo nível de fé. E talvez você está passando por desafios e você tem perguntado, Senhor, por quê? É passageiro, vai passar. Tendes por motivo de alegria, passardes por tribulação, mas que essa tribulação possa produzir em nós uma fé genuína. Eu amo a Deus, não por aquilo que Ele faz para mim. Eu amo a Deus porque Ele me amou e entregou o seu Filho para morrer por mim na cruz. É por isso que eu venho à igreja, é por isso que eu prego a palavra, é por isso que eu digo não ao pecado, é porque eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. Assim, a nossa fé é provada. Mas aqui a palavra de Deus nos diz, no versículo 5, Tiago 1:5, se porém alguns de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações. Peça, porém, com fé, e não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo inconstante em todos os seus caminhos.
Sabe, Tiago, quando ele está definindo a fé verdadeira, ele nos ensina que não é apenas ouvir, não é apenas conhecer, não é apenas crer, mas é praticar. E ele nos diz que um dos sinais dessa prática é não duvidar. Sabe por que a gente não pratica? Porque a gente duvida que aquela vontade de Deus é a melhor. A gente se apoia na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento, e a gente fala, sabe, Senhor, eu tenho um jeito melhor. E a Bíblia fala que aquele que duvida é como a onda do mar, vai e vem. E a Bíblia nos alerta, não pense tal pessoa que alcançará do Senhor alguma coisa. Sabe, existem duas formas de nós passarmos por tribulações. Quem já ouviu aquela frase, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem já ouviu falar? Não é verdade. Não é verdade. O que nos leva ao Senhor é a graça de Deus que nos alcança. E nós abrimos o nosso coração, porque diante das circunstâncias difíceis, nós temos duas escolhas. Diante das circunstâncias difíceis, tem gente que se amargura, tem gente que não vem para Deus. Tem gente que endurece mais ainda com Deus, porque olha uma situação difícil, como por exemplo, um acidente com uma pessoa que nós amamos, uma doença, uma separação, uma dificuldade financeira, e aí endurece muito mais, e fala assim, Deus não fez, Deus não livrou. Muitas vezes as circunstâncias difíceis, elas podem causar ainda mais amargura, ainda mais dureza. Mas a palavra de Deus está nos convidando que diante das tribulações a gente busque sabedoria de Deus. Para lidar, a sabedoria são as ferramentas de Deus. Quando nós passamos por esse luto, Deus nos deu várias ferramentas. Que são formas de lidar, de agir, de falar, que nós não tínhamos. É a sabedoria que vem naquele momento quando nós buscamos. Quantos já passaram por isso também? E sabe o que eu estou falando? Então, diante das circunstâncias, a Bíblia está nos convidando a não endurecer diante dos problemas, mas a gente amolecer. Amolecer. E falar, Deus, me dá sabedoria. Amolecer no sentido de deixar o Senhor nos moldar naquele momento. Mostrar quais são os ídolos do nosso coração, porque os problemas doem, porque na verdade nós temos tantas coisas que nós colocamos no lugar superior a de Jesus. Por isso é difícil. E a Bíblia nos convida a não sermos como aqueles que duvidam. Ora obedeço, ora não obedeço. Ora creio, ora não creio. Ora estou firme, ora estou... Não, não, não. Uma fé verdadeira, ela é firme. Ela é firme. E a palavra de Deus vai nos dizer que aquele que constrói a casa sobre a rocha, vem os ventos e a tempestade e a casa não cai. Agora, Prof. Rô, teste bíblico, brincadeira. Teste bíblico. O que a Bíblia define como sendo uma casa construída sobre a rocha? Me ajudem.
é aquele que ouve e pratica. O próprio Jesus, quando falou da casa que não cai diante das tempestades da vida, ele diz: aquele que ouve e pratica é aquele que constrói a casa sobre a rocha. Mas aquele que apenas só ouve, mas não coloca a palavra em prática, é como aquele que constrói a casa sobre a areia. Quando vêm as tempestades, os ventos, grande é a sua ruína. A fé verdadeira, ela age em direção ao Senhor, buscando sabedoria para lidar com aquele momento difícil. Amém? Peça. Talvez você fala: pastora, minha fé não está muito verdadeira. Eu estou sendo aquele que a onda faz assim comigo todo dia. Eu sou a própria onda. Peça a Deus. Verdade, né? Às vezes é a gente lá, né? A própria onda. Peça para o Senhor a sabedoria. E Ele dá livremente. Peça ao Senhor. Tiago, ele também vai falar para a gente, no capítulo 5, versículo 13. 5:13. Ele fala que a fé verdadeira é manifesta por uma vida de oração. Olha o que a Bíblia nos diz. Alguém de vocês está sofrendo? Talvez você fale aqui: eu estou sofrendo. Eu estou passando. A Bíblia fala o quê? Faça oração. Lembra que lá no capítulo 1 ele falou? Peça a Deus. Aqui de novo. Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Ou seja, busque a Deus na alegria, com os louvores, os cânticos. E busque a Deus no sofrimento. Faça oração. Próximo versículo 14. Alguém de vocês estão doentes? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, estes serão perdoados. Essa semana nos lembramos desse versículo, numa circunstância em que os médicos pediram para a família se preparar. Dá um tchauzinho aí, Lu. A Lu teve um AVC hemorrágico, né, que fala? Um AVC hemorrágico, e os médicos disseram que era para a família se preparar, porque a chance dela sobreviver era mínima. Ela já deu testemunho aqui, eu não vou falar muito, depois você volta aqui contar, já passou 2 anos, né, Lu? Mas a oração da fé, a fé verdadeira também ora por milagres. A fé verdadeira, ela também busca. Mas a fé verdadeira, ela se apoia no Senhor, que é aquele que levanta e faz tudo segundo a vontade dele. Então a fé verdadeira, ela é expressa na oração. Ela é expressa. Recentemente eu ouvi um pastor falar. Muitos me perguntam: e se eu orar e a pessoa não for curada? Quem aqui já passou por isso? Quem aqui, todo mundo que já orou por enfermo já passou por esse dilema. Quem aqui já passou? A gente fala assim: eu vou orar em nome de Jesus. E vai que a pessoa não é curada. A Bíblia fala para orar. Se tem alguém enfermo, ore. Então, se alguém tem alguém enfermo, o que a gente vai fazer? Orar. Se Deus curar, cantemos louvores. Se Deus não curar, nosso orgulho vai ser tratado.
Porque muitas vezes nós ficamos chateados porque fala, eu orei e não aconteceu. Então Deus aproveita e trata com o nosso orgulho. E nós confiamos que pelo fato de nós termos orado, Deus está assumindo o controle daquela situação. Dará uma cura através dos médicos. Nós plantaremos todas as vezes que vamos orar por um enfermo no hospital. Essa semana mesmo, o Weber esteve no hospital. Geralmente, sempre que pode, eu falo, amor, vai você, né? Da Lu eu fui, o Weber também, aí a gente fez a força-tarefa. Mas sempre que possível eu falo, amor, vai. Né? Ele tem essa fé para ir. Mas, quando nós oramos por alguém, sabe o que nós fazemos? Vou ensinar para que você possa fazer também. Eu sei que muitos já fazem. O que a gente faz? Prega a salvação. E a gente fala, às vezes algumas pessoas ficam até assustadas, porque a gente fala, Deus pode te curar. E se Deus te curar, nós vamos nos alegrar, nosso pedido é para que você se cure. Mas se Deus não te curar, para onde você vai se você morrer? Você precisa tomar uma decisão por Jesus. Então orar por enfermos vale a pena, porque ou a pessoa vai ser curada, ou vai ser salva. A gente tem uma amiga que é a pastora Vanessa, que ela fala, todo mundo que eu vou orar morre. Eu descobri que eu sou evangelista, não tenho o dom de curar enfermos. Aí ela não queria, ninguém mais queria que ela orasse, ninguém chamava mais ela para orar, né? Ela, meu Deus, passei anos sem orar por enfermo, que eu fiquei traumatizada. Mas ela ia lá e pregava Jesus. A pessoa recebia Jesus e ia para o céu. Mas eu vou te falar, às vezes Deus dá outra chance. Para muitos, Deus dá mais chance, mais tempo. E se você já foi curado de uma enfermidade, se você já orou e Deus já te curou, já te livrou de um acidente, já curou, é porque Deus está te aperfeiçoando e te preparando para que você, quando chegar o seu momento, você possa viver a eternidade com Jesus. Amém? Mandar um beijo para a Vanessa aqui, estou falando dela aqui, depois eu mandar a palavra para ela aqui, em nome de Jesus. Essa sabedoria que nos ajuda a passar por tribulações, essa sabedoria que nos leva a crer em Jesus e praticar. A Bíblia fala que essa fé verdadeira, ela também é manifestada pelas coisas que nós falamos. Volta um pouquinho, Tiago 3, do 9 ao 13. Vamos ler a partir do 8, para ficar mais claro aqui o contexto. Tiago 3, 8. A fé verdadeira é revelada na nossa capacidade de dominar a língua. Versículo 8, mas a língua ninguém é capaz de domar, é um mal incontido, cheio de veneno mortal. Versículo 9, com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar da mesma água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou videira, figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A Bíblia fala que a fé verdadeira, ela nos dá sabedoria. A sabedoria é a capacidade de Deus de resolver problemas. E a sabedoria também é a capacidade dada por Deus de usar a nossa boca
para jorrar bênçãos. Sabe, existem muitas pessoas que se afastam de Deus, que não querem vir a uma igreja, que não querem a Deus, porque são atacadas, são testemunhas de cristãos que não usam bem a boca. Pessoas que passam por igrejas e desistem de fazer parte da igreja por causa de fofoca, por causa de maledicência, por causa de críticas. Porque ao invés de encontrar um ambiente de amor, de acolhimento, de graça, encontra um ambiente de julgamento. Muitas vezes não é a igreja, às vezes é a nossa casa. Às vezes dentro da nossa casa, ao invés de termos um ambiente que a nossa fé verdadeira é manifesta na mansidão, na pureza do falar, no jeito de tratar. Quantas vezes nós erramos nisso? Falo isso com os meus pés na lama também. Quantas vezes na hora de falar com quem é de fora somos gentis e na hora de falar com os nossos jorramos água amarga. A Bíblia fala, isso não manifesta uma fé verdadeira. E Deus nos diz, não aqui para você sair daqui e falar, nossa, minha fé é falsa mesmo, por que eu estou vindo aqui? Mas porque Deus está nos convidando a sermos aperfeiçoados para Ele, numa fé que se manifesta no nosso lar, que se manifesta nos ambientes da nossa igreja, no trato com o cônjuge, com os amigos, com o trabalho. As pessoas podem nos ver e a Bíblia fala que é tão pequenininha a língua, mas tão difícil de domar. Tão difícil de domar. Mas lembra que nós lemos? Quem precisa de sabedoria, peça. Quantos querem pedir sabedoria para domar a sua língua? Mas eu quero dizer algo para vocês. O contexto de Tiago 3, quando nós lemos o verso 1, ele está falando assim, ó. Se alguém de vocês quer ser mestre na igreja, pense 2 vezes. Porque os mestres serão julgados com maior rigor. E aí ele começa a falar da língua. Por quê? Porque ele está explicando que o domar a língua não é apenas em palavras ásperas, mas o domar a língua é sobre cuidar para não espalhar falsas doutrinas. Porque se alguém é mestre, alguém tem oportunidade de representar a Jesus, seja numa célula em casa, seja aqui na igreja, seja na salinha, como professor, professora, nós que ministramos a palavra, a nossa responsabilidade é maior. Para jamais usarmos a nossa língua para espalhar falsos ensinos. É algo muito importante. E eu quero terminar com vocês, falando que a fé verdadeira, ela espera de forma ansiosa pelas coisas de Deus. Se você puder, com a Bíblia aberta, ficar de pé, abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 4. Versículo 4. A Bíblia fala, Tiago 4:4,
Gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, será inimigo de Deus. A fé verdadeira nos leva a nos separar das coisas deste mundo. Essa é a fé verdadeira. O que eu tenho que praticar então, pastora? O que é então essa fé que eu tenho que praticar? É separar das coisas do mundo. É separar. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Pois aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Isso é praticar. Isso é crer em Jesus, receber a salvação de graça. Você está sujo, eu sujeira, a nossa vida longe de Deus, a gente está abraçado com o mundo mesmo, mas eu sou resgatado do mundo por Deus, e eu falo, eu não farei a graça de Deus algo vão. Eu decido me separar, eu não quero ter amizade com as coisas do mundo e me tornar de novo inimigo de Deus. Antes eu era inimiga, eu fui reconciliada pela graça. O que é ouvir e praticar? É separar-se das coisas do mundo, é separar-se do modo de dizer e conversar do mundo, do modo de pensar como o mundo. Tiago 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Verso 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Por que eu devo receber essa fé e me separar do mundo? Porque eu devo receber essa fé e permanecer nela, independente das circunstâncias, boas ou ruins? Porque diante dos desafios é na oração que eu encontro resposta? Porque eu devo ter essa fé e permanecer? Porque em breve o Senhor nos buscará. Talvez você pergunte, pastora, qual a sua posição sobre a volta de Jesus? Você acha que ele volta antes, depois, durante a tribulação e tal? Sabe o que eu te digo, amado? Para alguns ele vai voltar hoje. Para minha sogra naquele carro, num domingo como esse, Jesus voltou para ela. Ele veio buscá-la quando nós nem esperávamos, mas Ele voltou para ela. Um dia Ele voltará para nós. Ela estava preparada. Nós estamos na provação porque estamos sendo aperfeiçoados para o dia que o Senhor voltar. Mas um dia Ele voltará também em carne. E a Bíblia fala que quando Ele voltar em carne, toda língua se dobrará, todo joelho se dobrará. Mas apenas aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas, que mantiveram a sua fé acesa, a sua lamparina acesa ao longo da sua vida, aqueles serão levados com o Senhor. E quando Ele estabelecer novo céu e nova terra, reinarão com o Senhor aqui.
Mantenha a sua fé verdadeira. Se posicione como um cristão, não apenas que ouve, que conhece, que acredita, mas se posicione como um cristão que pratica a palavra, que se santifica, que se separa das coisas do mundo, que ora e reconhece: Senhor, eu não tenho sabedoria, mas eu tenho o Senhor que me dá livremente. Um cristão que diante dos desafios ora, porque sabe que Deus libera sinais e maravilhas, mas é um cristão que permanece quando as orações não são atendidas. Feche os seus olhos, pergunte ao Espírito Santo: qual é a minha medida de fé hoje? Me leva, Senhor, a um novo nível. Que eu não precise passar por grandes tribulações para amolecer o meu coração. Eu já amoleço hoje, Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Vem me tirar, Senhor, de lugares de amizade com o mundo. Vem, Senhor, me tirar das vezes em que eu brinco, que eu sou como aquela onda que vem e vai. Eu permaneço, depois me desvio. Eu creio, depois eu duvido. Não, Senhor, nós queremos estar firmes, firmes em Ti. A nossa fé verdadeira. Comece a orar. Comece a orar agora: Senhor, eu creio em Ti. E hoje é o dia que eu decido firmar os meus passos. Fale com o Senhor. Talvez você tenha algo para consertar com Deus hoje. Hoje é o dia que o Senhor te trouxe aqui. Não para te julgar, não para te acusar, mas para dizer: eu estou voltando. Eu te escolhi. Eu tenho um propósito para a sua vida. É tempo de se firmar. A inconstância não pode mais ser sua amiga. É tempo de firmar a sua vida em mim. Ore. Nós aprendemos hoje: ore. Ore se existe alguma enfermidade. Ore se você precisa de sabedoria. Ore se você tem passado por tentações. Levanta os seus lábios. Comece a orar por aquilo que você precisa hoje. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus. Quero obedecer.
Quero obedecer, quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Levanta suas mãos o mais alto que você puder. Levanta, comece a receber a capacitação do Espírito Santo. Capacita-nos, ó Deus, a permanecer. Seja tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho é De mãos levantadas nós vamos orar. Aleluia. De mãos levantadas nós vamos orar encerrando este culto. Mas antes, peça ao Senhor sabedoria e capacitação espiritual para permanecer firme, independente das circunstâncias, para ter fé verdadeira, para expressar através da sua prática, do seu testemunho de vida, que Jesus é verdadeiro. Obrigada, Senhor. Sem o Teu Espírito nós não poderíamos. Sem o Teu Espírito nós não podemos sermos embaixadores do Senhor. Mas nós te agradecemos pela presença do Senhor em nós, que nos faz capaz de refletirmos a Tua pureza, a Tua mansidão, a Tua fé. E eu oro para que o Senhor revista os Teus filhos agora da capacitação que vem do alto para serem cristãos verdadeiros, para serem cristãos que exalam o bom perfume de Cristo, para que sejam homens, mulheres, jovens, adolescentes, verdadeiramente crentes, cristãos, discípulos de Jesus. Se você recebe, você pode aplaudir o Senhor que nos capacita. Obrigada, que Deus abençoe você. Uma semana cheia do Senhor, firmes com Deus, em nome de Jesus.